Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Beta e, como uma boa cara de pau que eu só vou voltar como se nada tivesse acontecido, beleza? Ai, gente, tanto tempo se passou desde a última vez. O meu gosto literário, ele não mudou muito, tá? Eu continuo muito no clima das fantasias, agora das romantasias, né? Que até onde tava o último vídeo desse canal não existia ainda o termo romantasia. Gente, eu peço desculpa, porque eu tô muito atacada da sinusite. Aqui em São Paulo está muito frio e eu estou atacada. E sim, eu estou morando em São Paulo. Gente, aconteceu tanta coisa, né? Porque, vamos combinar, o último vídeo desse canal foi dia 2 de fevereiro de 2022. A gente já está, o quê? Dia 14 de julho de 2026. Então assim, eu já saí de Maringá, fui pro Rio, daí eu fui morar em São José dos Campos, eu casei. What? Eu fui morar, na verdade eu comecei a namorar, e aí eu fui morar com meu namorado. A gente morou em Taubaté, depois voltamos para São José dos Campos, e aí ano passado viemos morar em São Paulo. Só que aí tem um plot twist muito grande, não estamos mais juntos. A gente se separou em novembro do ano passado, porém a gente continua amigos. No entanto que estou no apartamento que a gente dividia, porque quando eu venho pra São Paulo, ou eu fico na casa do Ricardo, que é o meu amigo, ou eu fico aqui na casa dele. E é isso, gente. A melhor coisa que tem é você se separar e ficar de boa com seu ex, porque, ai, gente, ficar sustentando mágoa é tão chato. E eu não tô com tempo pra isso na minha vida no momento. E aí, onde você tá morando agora, Beto? Vocês me perguntam. Em 3 lugares diferentes. Eu estou me dividindo entre Rio, São Paulo e Florianópolis. Ah, por quê? Porque, gente, eu não sei onde eu quero morar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou perdida. É muito real aquele negócio de luto pós-término, porque eu passei pelo luto e ele é muito complicado, ele é muito difícil, porque é o luto de uma pessoa que tá viva. Então, é muito difícil, assim. Não foi só o luto por ter perdido o meu ex, né? Não perdido o meu ex porque a gente não se perdeu, a gente só simplesmente resolveu terminar. Mas por ter perdido aquela pessoa, sabe? Que tava sempre ali pra mim. Mas também é o luto da vida que eu estava construindo com ele. Faz sentido? É mais ou menos isso. Então, eu tô nesse processo de recomeço. Eu quis voltar a criar conteúdo justamente por isso, porque eu penso nas pessoas que podem estar passando pela mesma coisa que eu, independente do motivo de você estar recomeçando. Porque eu acredito muito que ao longo da nossa vida a gente recomeça várias vezes. E esse processo de recomeço pra mim tá sendo um dos mais difíceis, porque eu tô muito assim, eu acho que realmente eu posso dizer que eu tô muito perdida, sabe? Em questão profissional, em questão emocional também, e em questão de onde eu vou morar. Porque, enfim, gente, 2026 foi um ano muito de mudanças. E não mudanças que eu escolhi, mudanças que vieram pra mim, sabe? Aquela coisa de a vida te dar um tapão e falar, minha filha, se mexe, que tá na hora de você mudar. É basicamente isso. E aí, não foi só a minha vida pessoal, amorosa, que deu essa mudada, mas a minha profissional também. E, cara, eu acho que a gota d'água pra mim, pra eu ter tido uma crise muito gigante, foi quando a profissional, ela entrou em colapso, assim, né? Que foi em junho, metade de junho ali, eu recebi uma notícia de que as coisas num trabalho que eu tenho, que é fixo, iriam mudar. O valor iria diminuir e isso interferiu muito em todos os planos que eu tinha feito, o que eu ia fazer da minha vida, questão de alugar um canto pra mim. Então hoje eu estou naquela fase da minha vida que eu não consigo morar sozinha, eu não consigo me sustentar sozinha porque o meu salário não é o suficiente. Então junta tudo isso, sabe? E você fica meio, caraca, tô num bote à deriva e não consigo ver nenhuma ilha assim pra poder, né, ancorar. Mas assim, a vida também ela te dá uns arrastões, mas ela também te dá umas soluções. E no meu caso, as soluções vieram em forma de amizade. Eu sempre fui uma pessoa que tem amigos verdadeiros, tá? Então, eu não tenho muitos amigos, mas as poucas que eu tenho, elas são muito verdadeiras. E a minha amiga Gabi, que mora lá em Floripa, a gente se conhece já vai fazer 15 anos, presencialmente, como ela diz, porque a gente se conheceu pela internet. E, cara, esse ano, assim, desde que eu me separei, que eu falei pra ela, enfim, ela acompanhou tudo, sabe? Assim, ela tem uma paciência gigantesca comigo de me ouvir falando várias vezes sobre a mesma coisa. E ela tá do meu lado, assim, ai, sério, amiga, você sabe que eu te amo. E quando ela me estendeu a mão, ela falou, vem passar um mês aqui em casa, vem ficar comigo, se você quiser vir morar comigo, venha. E aí eu fui pra casa dela passar um mês lá. E, cara, a gente tava com muito medo disso, porque era a primeira vez que a gente estaria passando um tempo juntas mesmo, assim, porque até então, né, eu ia pra Floripa e ficava, tipo, 5 dias. Ela ia pro Rio, ficava 5 dias e tal. Nunca era um período muito grande. E aí, dessa vez, a gente tava meio com medo, tipo, eu falei, Gabi, eu sou chata, eu também sou. Eu falei, então a gente vai dar certo juntas e tal. E, cara, foi muito bom. Foi muito bom, tanto que eu tô morrendo de saudade dela. Agora, fim de julho, eu vou pra lá de novo e fico o mês de agosto inteiro lá. Aí volto pra São Paulo em setembro pra Bienal. E pra ficar aqui também um período. Eu vou ficar morando aqui com o meu ex. Esse aqui é o meu quarto, era o nosso escritório, agora é o meu quarto. Depois eu faço um tour pra vocês pelo meu quartinho quando ele estiver arrumado, porque por enquanto ele não tá. Mas é isso, gente, eu vou fazer isso. Vou ficar pra lá, vou ficar pra cá. E eu acho que é interessante.
a gente falar sobre isso, né? Porque nem todo mundo pode recomeçar já indo morar sozinha, já tendo seu cantinho, já tendo condições financeiras pra poder se reerguer, se reinventar e fazer tudo. E tá tudo bem, sabe? E também tá tudo bem se você pode recomeçar já indo pro seu cantinho, fazendo suas coisas e tal. A realidade é que pra mim é outra e pode ser que seja uma realidade parecida com a de alguém ou a mesma que de outra pessoa. E eu resolvi botar isso, até mesmo me expor aqui, porque nesse processo eu ando me sentindo muito sozinha nesse quesito, sabe? Eu sei que tem muita gente que passa por términos, que passa por recomeços e tal, mas eu penso, cara, todas as pessoas que eu vejo, na internet principalmente, são já em outro patamar, não aonde eu tô agora, sabe? E já quero deixar um adendo que eu não tô aqui me martirizando, ou ai, tadinha de mim. Não, muito pelo contrário, tá? Eu me considero muito sortuda pelas pessoas que eu tenho à minha volta, pelas mãos que foram estendidas pra mim. Então, é isso. E aí, esse vídeo aqui de boas-vindas, eu quis meio que contextualizar vocês. Já temos 6 minutos de vídeo, 7, na verdade. Eu espero que não tenham me abandonado. E aí, pra gente não perder o fio da meada desse canal, que é sobre livros, né? Que a sua grande maioria é sobre livros, e agora ele vai passar a ser um pouquinho sobre vida também, sobre diversos assuntos. Eu queria falar pra vocês os últimos livros que eu li. Não os últimos que eu li nos últimos anos, porque seriam muitos. Não muitos, porque eu passei 2 anos sem ler. Mas, enfim. Ano passado, eu li alguns livros de romantasia que eu fiquei muito viciada. E, novamente, como tem até vídeo aqui no canal de quando eu li A Rebelde do Deserto, eu falei, fiquei viciada. Aí peguei o quê? The Kiss of Deception pra ler. Fiquei viciada, peguei A Maldição do Vencedor pra ler. E os 3 não tinham continuação. E eu sofri de qualquer forma. Aconteceu de novo, porque é isso, eu acho que eu sempre vou cair no esquema de pirâmide, gente. E o primeiro livro que eu li, eu não vou pegar eles pra vocês, porque eu tô com muita preguiça de levantar e tirar eles ali da estante, mas eu vou deixar a capinha aqui pra vocês verem. É Wind River. Eu li esse livro porque o meu amigo, ele trabalha na Record, e ele falou pra mim, Beta, esse livro tem tudo a ver com você, leia. Eu li, eu gostei bastante. Ele tem uma pegada assim, meio Avatar, o Mestre do Ar, sabe? E ele me lembrou muito um anime chamado Fushi Yugi. E eu gostei muito do livro. Não entrou no meu top favorito, mas ele tem uma pegada muito boa. Eu acho que o grande erro é comparar ele com ACOTAR. Eu não achei ele nada parecido com ACOTAR. Talvez ali, não sei se de repente no relacionamento amoroso da protagonista, não sei. A gente aqui é apresentada a uma jovem, que ela é uma férica. E ela, nesse mundo, os féricos, eles são caçados. E ela acabou de ser capturada. E aí ela é salva por um comandante todo arrogante, todo ranzinhos e blá, 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 blá. E ela descobre que ela tem o poder de um dos 4 elementos, que é o elemento do vento. Aí ela acaba indo pra um outro reino, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu deixo na tela pra vocês, se eu lembrar de colocar. E é basicamente isso, esse primeiro livro, sabe? Essa trajetória dela indo até esse reino, ela se descobrindo. Essa última remanescente, né, do vento, porque são 4 remanescentes, aí tem o do vento, do ar, do fogo e da terra. Por isso tem muito parecido com Avatar. E é interessante. Eu achei a protagonista um pouco arrastada, digamos assim, sabe? Eu gostei dela, mas ao mesmo tempo ela me irritou. Porque ela é uma personagem que ela fica muito na autopiedade, ela fica muito, ai, olha o que aconteceu comigo e tal. E eu senti uma falta de ver um pouco mais da fúria, sabe? Tipo, quero mudar, quero viver, quero combater, quero lutar contra o meu destino e tal. Ela tem isso da metade do livro pro final, mas no início eu achei ela um pouquinho chata. O casal apresentado nesse primeiro livro pra mim, não curti porque eu realmente não gostei do protagonista masculino. Eu achei ele extremamente arrogante, eu não consegui comprar os motivos dele ser esse personagem arrogante, ranzinza e tal. Eu acho que os motivos ali que deram já tão um pouco passado, sabe? E não consigo me convencer, então eu realmente não curti ele. Porém, tem um outro personagem, que é o Remanescente da Água, que eu gostei muito dele. Então, a gente não vê muito ele nesse primeiro livro, tá? Ele realmente faz umas participações ali. E eu vi já que o segundo livro que lançou esse ano, que inclusive é o que eu quero ler, que é o Sea Spinner, se eu não me engano, que é esse o nome do livro, vai focar mais nesse personagem. Então, eu tô bem ansiosa pra ler. Depois eu posso fazer um vídeo mais completo, falando da resenha um pouco mais profundamente, tal, que eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Passando desse livro, eu também li Os Jogos dos Deuses. Eu tô olhando pra ali que eu tô vendo o título dos livros, pra não esquecer. Os Jogos dos Deuses, pra mim, foi uma surpresa maravilhosa. Eu amei esse livro. Ele, como diz o título, né, ele é sobre os deuses gregos. E aqui a gente tem os deuses gregos fazendo um torneio, um jogo, no qual os participantes são humanos que eles escolhem para ser os seus campeões. Então, cada deus que participa desse jogo vai escolher um humano e vai ser lá o campeão dele. Quem ganhar, consegue realizar um sonho e tal. Aquela coisa velha de sempre que a gente já tá acostumado e já viu em outros lugares, né? A diferença aqui é que a nossa protagonista, a Lyra, coitada, ela foi amaldiçoada por Zeus quando nasceu, porque a mãe dela simplesmente entrou em trabalho de parto no templo de Zeus e ele achou isso uma ofensa. Zeus,
O construção do Olimpo. Eita, cocada grega! E aí ela foi amaldiçoada por ele a nunca ser amada. E tadinha. Ela cresce realmente assim, não sendo amada por ninguém. É muito solitária. A família dela, né? A mãe e o pai dela deixam ela na Liga dos Ladrões. E ela cresce lá, nesse meio. E aí até que um dia, revoltada com a vida, ela vai até o templo de Zeus. E a intenção dela é profanar aquele templo. Tipo, xingar de tudo quanto é nome. Mas antes que ela possa fazer isso, uma figura encapuzada aparece. Fala pra ela não fazer isso e tal. Que talvez ele tenha uma outra saída. E essa pessoa nada mais é do que Hades. E isso não é spoiler, tá na sinopse do livro. Ótimo. Vem a parte de os deuses escolherem quem são seus campeões. E a Lyra, que tava lá toda perelé, ela acaba sendo escolhida por Hades. Só que a grande questão é, Hades nunca participou desse torneio. Até que do nada ele resolveu participar e escolheu ela. Por quê? E aí a gente vai tendo toda essa competição. Lembra muito Jogos Vorazes por conta das competições. Tem muita morte, assim, de personagens. E você fica, meu Deus, é só o primeiro livro. É muito bom. O romance entre o Hades e a Lyra, ele é construído de uma forma muito cão e gato no início. Pra quem me conhece sabe que eu não gosto muito desse... Como é que se chama? Desse clichêzinho cão e gato. Pra mim tem que ser muito bem construído, senão pra mim fica muito infantil, sabe? Então, são poucos que me agradam. Esse foi um que me agradou muito. A Lyra, gente, ela é muito engraçada. Tem muita piada de quinta série que eu rachei o bico de rir, mas é um livro também que ele te envolve muito na mitologia grega de forma real e não uma forma desenhada, sabe? Pra mim, por exemplo, tô acostumada com o desenho da Disney, Hércules, então eu amei. A última coisa que eu tinha lido sobre deuses grego foi a série de Percy Jackson e os Heróis do Olimpo, e muito tempo atrás, então fazia tempo que eu não lia nada nesse estilo e eu amei esse livro. Ele é mais 18, tá? O Wind River eu considero ele mais 16, não considero ele tão mais 18 não, mas esse aqui eu considero mais 18. Saindo dos deuses gregos, eu fui pros dragões, que, gente, eu voltei a ler em 2024, final de 2024, com Quarta Asa. E Quarta Asa me lembrou Eragon, na época que eu era adolescente. E lia Eragon, Serafina, assistia Coração de Dragão. Eu sempre gostei muito de histórias com dragões. E aí, quando eu vi sobre Quarta Asa, eu já tinha me interessado, mas o livro tava sempre muito caro. Até que ele entrou no Kindle Unlimited lá no final de 2024 e eu li o primeiro livro e fiquei apaixonada. Mas não é sobre esse livro que eu vou falar. Eu vou falar sobre A Fúria das Chamas, que é um livro, assim, que pra mim se tornou um dos meus favoritos da vida. Aqui nesse livro a gente tem uma protagonista, a Eloen, que quando ela nasceu, os 5 ovos de dragões, que eram considerados fósseis, chocaram. E aí ela fez um vínculo com esses 5 dragões. O pai dela, que é o rei de Mirath, o Garrick, acho que esse é o nome dele, se eu não me engano, ele acaba vendo ali na filha dele uma possível ameaça. E aí, quando ela tem ali, acho que uns 4, 5 anos, o pai dela faz um movimento brusco e um dos dragões dela, o Sorin, acaba arrancando o dedinho mindinho do pai dela. E com isso ele aprende a própria filha e os dragões dela. E ela passa anos sendo torturada pelo próprio pai, a fim de quebrar o vínculo dela com os dragões, coisa que ela não faz. Até que aos 11 anos ela é resgatada, mas seus dragões são deixados pra trás. Anos se passam e agora ela é rainha de um reino que ela criou, né, que ela fundou, e ela quer vingança contra o reino que ela vivia, contra o pai dela, e quer resgatar seus dragões. E a coisa que ela mais quer é resgatar os dragões dela. Aí que entra o nosso protagonista masculino, que é o Caidan Vallis. E eu gosto muito aqui porque a autora, ela deixa desde o início muito claro pra gente que o Caidan, ele não é um herói. Ele não é um mocinho. Ele é o comandante mais temido do reino de Havarin, acho que é esse o nome do reino. E ele é conhecido como comandante demônio, porque ele não tem misericórdia, ele realmente vai pra batalha assim, ninguém consegue passar por ele. E aí ele procura a Eloen, fazendo uma proposta pra ela. Ele ajuda ela a resgatar os dragões dela, se ela prometer que quando ela resgatar os dragões, ela vai ajudar ele na luta contra Ymirath, do reino dele, né? Que ele é do reino de Vareveth. E aí eles fazem esse acordo e partem pra poder resgatar os dragões dela. O primeiro livro, ele não foca muito nos dragões em si, já quero deixar isso bem claro. Ele foca muito na gente conhecer a Eloen, quem é essa personagem, o quanto ela é machucada, o quanto ela sofreu quando era criança, o quanto essa menina foi torturada ainda criança pelo próprio pai e o quanto ela quer vingança com isso. A Eloen, ela é uma personagem muito agridoce. Ao mesmo tempo que ela tem um lado gentil, ela tem um coração muito bom, ela tem um lado muito sombrio, porque por conta de tudo que ela passou, né? Não tem como. Eu considero muito essa romantasia com um toquezinho ali de dark, sabe? Ele tem muitas cenas gráficas de violência, então se você não gosta, eu já deixo aqui o adendo. Ele também tem muitas cenas de sexo entre os protagonistas, mas não são cenas que elas atrapalham a leitura, na minha opinião. Eu achei que todas elas se encaixaram muito bem na história, sabe? E não é aquele tipo de cena de hot que fica páginas e páginas e páginas e páginas e fica chato. Tudo tem um motivo. Não é tipo, ai, respirei, você respirou do meu lado, vou te pegar. Não é isso, tá? Quero deixar isso claro. É um slow burn.
Ele não é um livro que acontece o relacionamento, o romance deles é muito rápido, demora a acontecer o desenvolvimento. Eu gostei do desenvolvimento entre os protagonistas, eu achei que foi muito palpável a forma como eles começaram a confiar um no outro, a criar uma amizade, depois ficarem ali, né, enfim, apaixonados. E, cara, é um livro muito bom, é muito bom. E a Eloane, pra mim, ela lembrou muito a Celina de Trono de Vidro. Pra quem já leu Trono de Vidro, sabe que a Celina é uma das grandes protagonistas de livro de romantasia. De fantasia, na verdade, né, porque Trono de Vidro não é romantasia. E a Eloane, ela me lembrou muito a Celina. E eu amei isso, achei fenomenal. E aí já tem o segundo livro, eu acabei de ler o segundo livro, eu terminei anteontem, que é A Ira dos Dragões. E eu vou me abster de falar desse livro, porque eu amei, eu chorei horrores no final, mas se eu falar dele, eu entrego pra vocês sobre o primeiro livro. Então eu já deixo aqui meu adendo que esses dois livros são maravilhosos. E vocês, se você gosta de romantasia, se você gosta de dragões, leiam esses livros. Outro livro também de dragão que eu li ano passado, esse não foi um favorito, mas eu curti a história, é O Alvorecer de Onyx. Eu não lembro muito bem aprofundado, assim, da história. Eu sei que aqui temos a Auryn, que ela é uma curandeira, e ela acaba fazendo um acordo com o rei de Onyx pra salvar a vida do irmão dela. Com isso, ela é aprisionada pelo rei de Onyx, e quando ela chega nesse reino lá de Onyx e tal, ela descobre que tudo que ela sabia era mentira. Aquela velha premissa que a gente já tá cansada de saber. A diferença aqui é que a gente só tem um dragão na história, tá? Eu já quero deixar isso claro, porque eu fui ler esse livro com uma outra visão, com outro entendimento, eu acabei me frustrando. Então eu acho legal deixar isso claro pra vocês não se frustrarem como eu. Aqui a gente não tem aquela coisa de dragões e cavaleiros, nada disso. Aqui a gente tem um ser místico que é um dragão, tá? Vamos botar assim. E aí tem toda lá a questão da Auryn, que ela acaba descobrindo que os poderes dela de curandeira são muito além do que ela sabia, que as coisas que ela sabia sobre ela talvez não sejam tão verdade. E aí acontece o romancezinho entre ela e o rei, que a gente saberia que, né, isso ia acontecer. E é basicamente isso. Eu tô lendo o segundo agora, que é A Promessa de Peridoto. Eu tô gostando, mas assim, eu ainda tô esperando um grande boom desse livro pra ele realmente me pegar. Mas é um livro legal se você gosta de romantasia, uma romantasia mais rapidinha, porque acho que não tem nem 300 páginas do livro, ele é bem curtinho. É bom, gente, pra passar o tempo é bom. Pra gente terminar, esse é um romance contemporâneo, é uma série chamada Chestnut Springs. Eu amo essa série, é uma série de cowboy que se passa no interior. O meu favorito é Sem Coração, que é o segundo livro, que é do irmão mais velho, que é o Cade. Eu já li o Sem Defeitos, Sem Decoração, Sem Controle, também gostei muito, e Sem Juízo, que foi o que eu menos gostei da série até agora. E a minha próxima leitura na verdade, minha próxima leitura é Os Erros dos Deuses, que eu esqueci de falar, que é o segundo livro de Os Jogos dos Deuses, que eu tô louca pra ler, mas eu já comecei a ler A Promessa de Peridoto e eu não quero parar ele na metade pra pegar esse outro. E aí, Sem Saída é o último livro dessa série e que eu pretendo ler em breve. Eu tô bem ansiosa pra ler, porque falam que é um dos melhores livros. Pra mim, o top é Sem Coração, Sem Controle, Sem Defeitos e Sem Juízo, por enquanto. Vamos ver aí qual rank vai entrar Sem Saída. Eu tinha falado que esse era o último, mas eu quero falar só de mais um, prometo. Que é a Elite de Prata. Elite de Prata é uma distopia com romance e com toquezinho de fantasia. Eu falo um toquezinho porque ela lembra um pouco X-Men. E, cara, eu gostei muito desse livro. Eu li ele sem pretensão. Eu li porque eu vi muita gente falando que era bom, que isso, que aquilo. Eu falei, eu vou tentar ler essa bagaça. E foi o livro que, assim, eu parava na metade do dia e eu não conseguia parar de ler. De tão bom que tava esse livro, sabe? Então, assim, aqui a gente tem um futuro distópico, onde algumas pessoas, elas têm o poder de ler a mente das outras, de entrar na mente das outras. E essas pessoas são caçadas. A veia delas fica prateada quando ela usa os poderes dela e elas são capturadas e mortas. E aí tem esse governo que pega essas pessoas e tal. E a nossa protagonista, ela acaba sendo capturada ali em algum momento, que eu não vou falar o que é, que acontece, que leva ela a ser capturada. E ela se vê dentro do programa Elite de Prata, que é um programa no qual preparam pessoas para capturar essas pessoas com poderes. E, gente, o livro é muito bom. Ele tem ali, ele lembra muito no início, também um pouquinho de Divergente, sabe? Naquele início da Trix indo lá pra... Até esqueci agora, Castas, eu acho. Não lembro agora o que era. Mas passando pelo treinamento e tudo mais. Mas assim, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com Divergente. Só lembra muito desse quesito de ter essa preparação, de ter todo o treinamento. E é muito engraçado, porque a nossa protagonista aqui, a Rain, ela é muito habilidosa. Ela é muito foda em atirar. Ela é muito boa lutando, só que ela tem que esconder as habilidades dela, porque ela não quer estar ali na Elite de Prata. Ela, na verdade, ela não quer estar ali naquele grupo que tá fazendo esse processo pra entrar na Elite de Prata. Ela quer só meter o pé, ela quer ir embora, ela quer ir pro pessoal lá da Revolução, ela quer ajudar eles e tal. Então, ela faz tudo errado. Ela, tipo, tem que atirar ali, ela mira errado de propósito. E é muito engraçado, eu gosto muito da personagem. Ela é realmente aquela personagem que você quer ser amiga, que você quer ajudar ela, quer ser do time dela, sabe? É uma personagem muito forte, assim, não no quesito só físico, mas mental também, porque ela passa por muitas coisas assim que você fica, meu
Deus do céu. E a menina continua ali, ó, sabe? Enfrentando tudo. Eu realmente gostei muito desse livro. Eu tô louca pra ler o segundo, sai agora esse ano. Eu não sei se agora, se tá perto do lançamento ou não. Eu sei que lá fora já saiu, mas é que eu acho que é só em setembro, outubro. Não sei direito. Mas é isso. Esses foram os livros, assim, que mais me chamaram a atenção nesses últimos anos, né? Tipo, na verdade, ano passado. Eu trouxe pra vocês aqui livros que eu li ano passado, que agora me marcaram muito, assim, que eu quis falar pra vocês. Mas eu vou trazer mais vídeos falando das minhas últimas leituras, o que eu andei lendo. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem, eu espero que tenham ficado comigo até o final. Eu sei que ficou um pouquinho grande esse vídeo, peço perdão. Mas é isso. A minha ideia é um vídeo por semana. Eu quero intercalar entre um vídeo, assim, estático, comigo conversando com vocês, e um vlog. E essa semana a gente tem Off Bienal, aqui em São Paulo, no Espaço Funarte. Pra quem não sabe, a Off Bienal, ela é um evento focado em autores independentes, em autores nacionais e editores independentes também. É um evento gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem o Instagram e tal. É um evento criado pelo Ricardo Vilardo e pelo Rodolfo Senhor, e eu ajudo na organização também, então assim, é muito legal. Esse já é a nossa terceira edição da Off Bienal e vai ser muito legal. Eu espero que você goste. Vai ser nos dias 18 e 19 de julho, sábado e domingo. E é isso. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. A gente vai ter mais conteúdos em breve. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo qual foi o último livro que você gostou, que tem continuação e que você está louco pra ler, ou que você já leu assim, se devorou, ficou um ano esperando ler em um dia, que eu quero saber, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo.